Agora é hora de falar, né? Na verdade é hora de praticar os modificadores, porque falar a gente já falou. Então vamos lá, nós vamos seguir os mesmos exemplos para que não complique muito para você e para que fique bem mais didático e mais rápido o nosso exemplo. Só que aí a gente vai fazer uma cópia disso, tratando dos modificadores. Enquanto aqui em cima a gente estava estudando. Você sabe o que a gente estava estudando? A gente estava estudando os metacaracteres. Bom, uma vez dito isso, nós vamos dar um Ctrl V aqui. Isso para a gente não perder tempo com o que não precisa. E vamos brincar um pouco com os modificadores. Então, o primeiro modificador tem que começar com o caractere que a gente setar. Então, é o chapeuzinho do vovô que faz isso. Então, aqui no caso, a gente tinha... Deixa eu pegar essa string. Vou fazer o seguinte, pessoal. Essa parte de modificadores, olha só. Daqui para baixo, dê um Ctrl X e salve como RE2 modificadores, para deixar nossa aula mais, né, concisa. Porque a gente não deu Ctrl X, apague e dê Ctrl V no que você deu Ctrl X. Então a gente vai ver os modificadores. Vamos criar novamente a variável str. Vamos dizer que ela é igual a aula 01 de novo. Ok? Na verdade era aula 14, né? Bom, tanto faz. Vou colocar 14 underline 2, só para brincar um pouquinho. Então tá aí. Então primeiro a gente quer o quê? Procura se começa com dígitos. Por que se começa com dígitos? Porque a gente vai utilizar o chapeuzinho do vovô. Então o que a gente faz? A gente simplesmente coloca na frente do /D o chapeuzinho do vovô. Agora, para retornar true, é obrigado, né, a começar com números. Senão, ele não vai retornar true. Vamos testar. Aqui está. Olha só, tornou false. Mas por quê? Tem números aqui dentro. Tem números. Só que ele não começa com números. Então, o nosso modificador ele está fazendo com que retorne false. Se começasse com 1, aí a história seria outra, né? Olha só. Então, olha como que é legal, né, trabalhar com os modificadores. Próximo. Então, e no lugar do /D, pessoal, use a criatividade. A gente poderia colocar W, poderia colocar ponto, poderia colocar... aqui, olha só. Tem que começar com... Ver se começa com A, ou então U. É verdade? Um desses três é verdade? Olha só, aqui deu falso pra gente, né? Por quê? Porque quando a gente trabalha com o colchete não precisa da barra. Foi isso que aconteceu. Mas isso é verdade. Olha só, verdade. Agora, se eu tirasse o A maiúsculo, e aí? Como é que ia ficar? Retorna falso. Por quê? Porque ele começa com A, mas não é A minúsculo, é A maiúsculo. Então perceba aí, você poderia fazer diversas coisas. Eu vou deixar o /D porque é o mais simples, tá? Ok, continuando. Então perceba que, olha só, o importante é que você entenda que você pode mesclar um com o outro. O que vai fazer de você um bom programador de expressões regulares é você misturar um com o outro o máximo que você puder. Misture mesmo. Continuando, vamos para o próximo, que é o tem que terminar. Então, o tem que começar é o contrário do que tem que terminar. Então, tem que terminar com caracteres que não sejam
dígitos. Por que tem que terminar com caracteres que não sejam dígitos? Porque a gente está usando D maiúsculo. Se fosse D minúsculo, teria que terminar com dígitos. Então, no caso aqui, quando a gente quer colocar para terminar, a gente coloca o cifrão depois, no final da expressão regular, antes do metacaractere que a gente quiser comparar. Então, no caso, eu quero trazer que termine com caracteres que não são dígitos. Então, vamos ver se isso é verdade. A nossa string ela termina com dígitos ou não? Termina com dígitos. Então, aqui vai dar false ou true? Vai dar false. Por que false? Porque ela termina com dígito. E aqui o D verifica os que não terminam, né? Quando na verdade está terminando. Se eu colocasse o D, daria true. Ok? Então, por mais aqui que tenha caracteres que não são dígitos, a string não termina com os que não são, né? Termina com os que são. Então, por isso ela dá false. O próximo modificador é o case insensitive. Esse é bem bacana. Então, por exemplo, aqui ele vai procura caracteres com case insensitive, ok? Na questão aqui, pessoal, do I, G e M, eles são colocados de forma diferente no código, tá? Eles não seguem o mesmo padrão dos outros. Então, olha só. Procura caracteres com case insensitive. Como é que é isso? A gente quer procurar dentro... daquele string a letra L. Repare que eu estou colocando L maiúsculo e lá só tem minúsculo. O que vai acontecer? Vai retornar true ou false? Vamos ver. Deixa eu colocar o texto aqui porque agora eu fiquei perdido. Deixa eu comentar esses outros aqui. Eu não sei se você ficou perdido na sua aí. Eu fiquei perdido só agora. Se você tinha ficado perdido, me desculpa. Eu não percebi que estava ficando complicado de entender. Bom, talvez isso depois tenha dado um pouco de trabalho. Você poderia estar contando, né? RE4 1, 2, 3, 4, né? Não sei. Como é que você fez aí? Bom, se você estiver programando junto comigo aí, também você vai pegar. No caso era 3, né? Que a gente estava comparando. Então agora só vai imprimir a 3. Vamos lá? Então sim, imprimiu false. Por que imprimiu false? Porque tem L lá. Só que não tem L maiúsculo. Então se a gente quisesse pegar o L independente dele ser maiúsculo ou minúsculo, como é que a gente faria? No caso da instanciação orientada a objetos, a gente colocaria aqui, ó, o vírgula e colocaria um novo parâmetro, que é o I. E aí ele seria case insensitive, não importando se o texto é maiúsculo ou minúsculo. Aí no caso lá do outro tipo de expressão regular em que a gente trabalha assim, você ia usar o diferente. Você ia colocar a sua verificação da expressão regular, né? No caso você queria o L, e depois da barrinha você ia colocar se é sensitive ou insensitive, e isso ia ser a mesma coisa, ok? Então se eu tirar aqui, ele retorna false, ok? Então expressões regulares, pessoal, são muito interessantes, né? Fora que até agora a gente está usando só o teste. Você vai ver quando a gente utilizar os outros métodos do JavaScript, ok? Mas para fazer a introdução, esse aqui é o melhor. Muito bem, então feito isso, vamos para o próximo, que é retornar todas as ocorrências. Mas esse aqui e esse aqui agora não faz muito sentido, porque a gente ainda só está usando o teste, ok? Então a gente vai deixar isso aqui para depois. Vamos para os quantificadores agora, né? Mas eu acho que vou deixar isso para a próxima aula. Então, na próxima aula a gente continua falando dos quantificadores. Até lá!